A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 391 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A vida é um embusteirismo grosseiro. Embuste é aquilo que todos pensam que é ou que não é. E por isso termina em nada, por ser embuste, um ser simbólico de vida provisória e passageira. O embuste é admitido por todos que pensam e imaginam. E por isso são materialistas. E todos os materialistas não sabem o porquê que assim é, não sabem o porquê todos assim são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, e não sabem para onde vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes. Todo fanático só enxerga a matéria como elemento de prestígio, e vendo o desprestígio da matéria, por todos os pensadores terminarem em nada sem saber o porquê desse nada, por viver pensando e imaginando, desconhecidos de si mesmos. Hoje estão sabendo que a vida era um embuste enigmático e que ninguém sabia o porquê desse embuste. Hoje estão conhecendo o que é embuste. Embuste é aquilo que para ser o que não é. E por isso parece. O simbolismo que acaba terminando em nada, porque tudo que é simbólico é provisório e passageiro. Sendo a matéria um conjunto de ruínas reunidas, e por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas reunidas, terminando em nada, e todos dando valor a esse nada como se nada tudo fosse. Hoje são felizes porque passaram a se conhecer e saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vendo que chegaram a este final dessa deformação racional e no fim da morte, porque todos passaram a se conhecer. Hoje chegou o fim dessa deformação e o fim da morte, porque todos estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. Chegou o fim da morte, chegou o fim dessa deformação racional. A matéria continua aí na matéria, e a energia que está materializada volta para o seu estado natural, que é desmaterializada pela cultura racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Portanto, chegou o fim dessa deformação racional, porque todos agora sabem e conhecem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E sabem o porquê que essa energia está aí materializada em forma de máquina do raciocínio. E estão tratando de desmaterializar. Depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que chegou o fim da morte, chegou o fim dessa deformação racional. Só existia morte enquanto todos viviam desconhecidos de si mesmos, porque todos os pensadores não sabiam por que todos assim eram, porque no pensamento e na imaginação não estava a solução dessa deformação racional e a solução da vida eterna.
Hoje todos que já passaram a se conhecer assombrados com tantas verdades das verdades diz: é verdade, até que enfim sabemos o porquê que assim somos, e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Chegou a cultura verdadeira, solucionadora de uma vez por todas dos males dessa deformação racional e solucionadora da morte, porque passamos a conhecer como voltar à vida eterna, como voltar ao nosso mundo de origem, que é o mundo racional, o mundo do nosso verdadeiro estado natural como corpos de energia de vida eterna. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos se transformar em quadrúpedes, por viver desconhecidos de si mesmo, pelo progresso da degeneração que impera. Porque tudo que degenera enfraquece, com o tempo desaparece, se transformando em quadrúpedes, porque a natureza é de transformações. Quem leva a vida do animal racional, por a natureza ser de transformações, tinha que se transformar em outra vida, a vida de quadrúpedes, porque a natureza é de transformações. Hoje, depois de todos esses esclarecimentos, todos estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo. E que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural e saindo desse embusteirismo para fora, que parecia para o pensador que a vida era essa mesma, por todos estarem fanatizados por essas infinidade de filosofias. E o fanático só enxergava a matéria como se tudo fosse, na sua vida de matéria. Os fanáticos como eram. E por isso se tornavam materialistas, e todo materialista é ateu e é herege. Não admite coisa alguma a não ser a matéria, e vendo que a matéria nada é, e de repente termina em nada. E admitindo a matéria, como se tudo fosse, por estar fanatizado pelos seres materiais. E um fanático é um perdido, porque não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe porque todos assim é, não sabe porque todos assim são, não sabe dessa deformação e transformação racional, nessa categoria de bicho racional, e vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. É assim que vivem os bichos, a bicharada do chão. Até que agora passaram a se conhecer, estão deixando de serem assim como são. Hoje todos querem é voltar ao seu estado natural, porque passaram a se conhecer, estão fazendo uma infinidade de propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para induzir os pensadores a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para ele. Que a matéria chegou no seu fim, a morte chegou no seu fim, essa deformação racional chegou no seu fim, porque todos agora sabem e conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele, porque ninguém quer mais saber de viver ligados nessas duas máquinas de lapidação de todos os pensadores. Ninguém quer mais saber de sofrer sem saber porquê, e por isso todos passaram a se conhecer na cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é a cultura da união da humanidade. Porque o raciocínio une a humanidade. Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide mantém a discórdia, e a discórdia mantém todos os males da humanidade, por estarem ligados nessas duas máquinas de lapidação elétrica e magnética. E que essas máquinas foram feitas para a preparação de todos,
para encontrar a fase do terceiro milênio, a fase do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de tudo que existe e o antes de ser das causas, porque não há efeito sem causa. E o antes de ser é o tudo da vida. As aparências é o reinado da lapidação dos pensadores que viviam desconhecidos de tudo e de si mesmo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional nós estávamos perdidos. A cultura racional é que nos esclareceu quem somos e por que assim somos. De onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos se transformar para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro. E que a natureza é de transformações. Terminou a vida, se transforma em outra vida. Assim é a natureza. Milagres não existem na cultura racional. Na cultura racional existe somente a verdade das verdades, a verdadeira verdade. É a verdade que esclareceu o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, eu não sei o que seria dessa humanidade. Iam chegar a um ponto de desentendimento completo, porque ninguém está mais aguentando a multiplicação dos males dessa vida e que ninguém sabia o porquê dela. E por isso uma grande onda de suicídios no mundo inteiro, por falta do saber verdadeiro que está agora nas mãos de todos. E por isso a onda de suicídio no mundo inteiro sempre imperou, por falta de conhecimento da realidade positiva, provada e comprovada, com base, com lógica e com uma argumentação justa e certa da realidade absoluta do porquê da vida. Que pensador nenhum sabia dizer o porquê da vida, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Sempre viveram de aparências, por a vida ser um embusteirismo grosseiro. O embuste é aquilo que parece que é o que não é e por isso termina em nada. E a vida era de aparências. E assim todos se mantinham como se tudo fosse. Imperava o orgulho, imperava o ciúme, imperava a selvageria dentro dessa civilização. Imperavam os mistérios, os enigmas. Todos desconfiando de todos na vida, ninguém tinha confiança em ninguém, porque a vida era de aparências, só aparentando todos o que não eram, porque ninguém sabia o porquê da vida. A vida era uma coisa misteriosa para os pensadores do mundo, porque não sabiam por que pensavam, não sabiam por que imaginavam, porque viviam desconhecidos de si mesmos. Pareciam que sabiam muito e não sabiam nada. Hoje estão vendo que não sabem nada, porque passaram a vida inteira nessa vida de aparências, pensando que era o que não era e fazendo julgamentos errôneos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, íamos todos se transformar em animais irracionais e íamos sempre para pior. Julgando que esse progresso de destruição tudo era e nada era, por ser um progresso de destruição, progresso da matéria, progresso de regresso. E pensador nenhum via isso, porque ninguém sabia o porquê ninguém assim era. O progresso da degeneração sempre imperou, por serem feitos dos restos uns dos outros, causando assim um enfraquecimento e diminuindo os anos de vida. E iam se exterminar, se transformando em quadrúpedes, porque a natureza de transformações, por serem feitos dos restos uns dos outros, porque o sêmen é resto um dos outros.
E é por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um embuste simbólico de vida provisória e passageira. E por ser embuste, termina em nada, porque o embuste parece que é o que não é, por a matéria ser um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para ver que esse embuste das aparências é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso a vida de aparências, aparentando que é o que não é, parecendo que são o que não são. Para ver o que é um embusteirinho grosseiro e por ser grosseiro, estão nessa categoria de bicho irracional vivendo uns contra os outros, de tão grosseira que é a matéria, é magnético puro. E onde impera o magnético, impera o mal. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão cansados de se conhecer e saber quem são. Saber o porquê que assim são, por saber de onde são. Por saber de onde vieram, por saber para onde vão. E para onde irão se não se conhecessem. O triunfo da matéria é um triunfo desolador. E por ser desolador é que todos são sofredores. E o nada com aparência de tudo ser, e por isso não passa de um embuste grosseiro. Tão grosseiro que ninguém dá por ela. O que a matéria é? Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida era mesmo de ilusões e de aparências, todos aparentando que não eram e todos iludidos com esse nada, julgando tudo ser e por terminar em nada, nada são. A vida das aparências é a vida das ilusões, todos iludidos com tudo que vê, por haver o ciúme, as paixões, os queixumes, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para ver a união da humanidade, porque o raciocínio une o pensamento faz a divisão da humanidade. E tudo que divide nasce a discórdia, discordando uns dos outros a vida inteira. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E é por isso que todos estão tratando de ler noite e dia e dia e noite, para desenvolver o raciocínio e desmaterializá-lo o mais depressa possível, porque são a energia do mundo racional, que está na cabeça de todos materializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia do mundo racional de vida eterna, corpos de energia de vida eterna. Porque basta ser puro, limpo e perfeito para que essa energia seja eterna, nessa deformação racional que tudo se transforma para pior. Porque são feitos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, nesse progresso de transformações que vai a regresso. Por ser material, tudo que é de matéria regride, por isso, tudo termina em nada. Por viver regredindo sempre, todos e tudo termina em nada por serem feitos desse nada, que são essas duas energias de lapidação de todos os deformados que aí estão, preparando todos por meio dessa lapidação dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, todos têm raciocínio, por serem de raça racional. A razão da vida da matéria é a razão da vida eterna. Como energia do mundo racional, como corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão de parabéns, porque sabem o porquê que assim são, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer para as classes inferiores. Hoje a vida tem solução definida e definitiva.
E aí está ela nos livros de cultura racional. E por isso, hoje ninguém mais perde tempo com esse embuste, porque todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, com corpos de energia de vida eterna do mundo racional. Todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro natural, porque ninguém está mais aguentando essa transformação e deformação material, porque quem vive desconhecido de si mesmo vai se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, porque a natureza é assim, é de transformações. Quantos aí estão transformados em bicho, pagando o que fizeram em outras reencarnações? Foram maus demais e se transformaram para as classes inferiores, que são as classes do animal irracional. Quantos aí já transformados em pedra, em raízes, porque em outras reencarnações fizeram muitas perversidades, mataram muitas pessoas, e esses assim se transformam para a classe de animal irracional, porque ninguém deva fazer ao próximo aquilo que não queira para si, porque a natureza cobra, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza sempre cobrando, por isso existem os pobres, os mendigos, os miseráveis, pagando as maldades que fizeram em outras reencarnações, para ver que a natureza não perde tempo. Cobra olho por olho, dente por dente, por isso. Tem os seres humanos maus e tem os seres humanos bons. Os maus só fazem mal para si mesmo. Porque a natureza cobra em outras reencarnações e por isso são de transmontanas reencarnações e já foram várias espécies de criaturas, já foram homens, já foram mulheres em outras reencarnações. E é por isso que tudo na natureza se transforma de uma vida para outra, para pagar o que fizeram em outras reencarnações, para ver que não adianta fazer mal a ninguém. Adianta fazer o bem sempre, não olhar a quem, porque sabe que a cobrança da natureza não falha. Ela cobra dente por dente, olho por olho, nas suas idas e vindas de transmontanas reencarnações. E os maus, muito maus mesmo, aqueles que estão por conta do à toa, nem o diabo quer, porque estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, por serem de transmontanas reencarnações. Hoje todos já passaram a se conhecer, principalmente os que conhecem cultura racional, já estão mais ou menos equilibrados e sabem como devo de viver porque passaram a se conhecer na cultura do desenvolvimento do raciocínio. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 392 do Histórico.